Olá, boa noite para você. O motorista de um carro de luxo que atropelou e matou uma mulher em São Paulo sem prestar socorro se apresentou à polícia. A polícia diz que ele assumiu o risco de provocar morte. O modelo de luxo, avaliado em R$350 mil, foi encontrado pelos PMs com a frente amassada. Parte da pintura saiu com o impacto do atropelamento. A vítima tinha acabado de encerrar um longo turno de trabalho como cuidadora de idosos. Voltava para casa quando foi atropelada. Áurea Bergamasco tinha 66 anos. Estava trabalhando para tentar melhorar a vida dela aí. As câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo passou em alta velocidade segundos antes do acidente. Repare que o carro muda de faixa. Testemunhas disseram que ele tentou ultrapassar pela direita e atingiu a vítima que atravessava a rua. Bateu, já foi embora. O motorista é um empresário e fugiu sem prestar socorro. Câmeras de vigilância também o flagraram rodando pelas ruas do bairro à procura de um local para abandonar o carro. Pouco depois, ele e a namorada deixaram o veículo esportivo e foram embora num carro de aplicativo. O empresário Pablo Naim só se apresentou no fim do dia, 24 horas depois do acidente. Mas ele entrou pela porta de trás para evitar a imprensa. Ele alega que não teve culpa exclusivamente, que a vítima fez um movimento de atravessar a rua inesperado e ele atropelou a vítima, que não estaria nem embriagado, nem em velocidade incompatível com o local. Não é o que mostram as imagens? Não é o que mostram as imagens. Nós estamos convencidos de que ele agiu com extremo descuido, de uma forma que faz a gente presumir que ele assumiu o risco da morte que efetivamente causou. Olha, e agora há pouco a Justiça aceitou o pedido de prisão temporária do motorista. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. São Paulo registra mais uma semana de queda nos indicadores de Covid-19. Rio de Janeiro anuncia o retorno dos ensaios nas quadras de escolas de samba. O último debate presidencial nos Estados Unidos vai silenciar microfones para evitar atropelos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. E a gente segue agora com uma boa notícia. Da semana passada para cá, a cidade de São Paulo teve queda em todos os índices que medem a pandemia. O Leandro Stoliar tem todos os detalhes direto de São Paulo. Leandro, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. Os dados foram divulgados pelo governo do estado. Em relação à 41ª semana epidemiológica, eu tenho os dados aqui, olha só. A capital paulista registrou queda de 29,3% no número de mortos, 20,9% no de internados e 11,4% no número de casos. A taxa de ocupação em UTIs é a menor de toda a pandemia. Está hoje em 40,8% da capacidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo tem nesse momento 1.064.039 casos de Covid-19 e 38.035 mortes causadas pela doença. O governo considera que a pandemia está sob controle no estado. Patrícia. E se a gente continuar se cuidando, a tendência é essa, né? Obrigada, Leandro, pelas suas informações. Um bom descanso. Os ensaios nas quadras de escola de samba no Rio de Janeiro já tem data para o retorno. O Leandro Aque tem todas as informações direto da capital fluminense. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Segundo a Prefeitura do Rio, a liberação dos ensaios e outros eventos nas quadras está prevista para acontecer a partir do dia 1º de novembro, respeitando várias regras como lugares numerados, público sentado e distanciamento social. Mas tudo será ainda oficializado em publicação no Diário Oficial do município.
Agora, a Prefeitura afirmou que todas as medidas previstas no plano de retomada podem ser alteradas de acordo com o monitoramento das curvas de contágio da Covid-19 e sempre ouvindo o comitê científico. Lembrando que os desfiles das escolas de samba aqui no Rio foram adiados e ainda não há uma data determinada. Patrícia. Obrigada, Leonardo, pelas suas informações. Porto Alegre também avança no plano de reabertura. Agora permite o funcionamento dos cinemas, casas de shows e dos centros de tradições. Os locais poderão funcionar com equipes reduzidas e restrição ao número de espectadores. A lotação não pode exceder a 30% da capacidade máxima de ocupação. Os eventos, com mais de 250 pessoas em espaços privados, precisam de análise técnica da Prefeitura, mas só a partir de 16 de novembro. Uma liminar da Justiça Mineira obriga a mineradora Vale a retomar as medidas de proteção dos empregados no complexo de mina de fábrica em Ouro Preto. O repórter Luiz Casoni tem todas as informações. Olá, Luiz, boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. A decisão veio depois de uma ação do Ministério Público do Trabalho. Entre as obrigações impostas à Vale estão a retomada do apoio de helicóptero para realizar atividades de inspeção, monitoramento, manutenção e correção de problemas nas barragens de Forquilha 1, 2 e 3. Adotar medidas de segurança do trabalho aprovadas por auditoria externa, entre outros. A Vale interrompeu os procedimentos de segurança dos trabalhadores após alterar o grau de risco das barragens de 3 para 2. Em caso de descumprimento, a Vale pode pagar multa diária de R$3 milhões por trabalhador prejudicado. Patrícia, eu volto com você. Boa noite. Boa noite. Cuidado necessário aí para evitar mais tragédias, né? Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Vamos então agora ao levantamento dessa segunda-feira da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 5.250.727 casos de coronavírus. São 154.176 mortes. Nas últimas 24 horas foram 271 registros de mortes e nesse mesmo período 31.629 pessoas se recuperaram da doença. No total já são 4.681.659 pacientes curados aí da Covid-19 e 414.892 seguem em acompanhamento médico. Um estudo feito pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, apontou a manutenção dos sintomas em pacientes já curados da Covid-19. E quem traz todas as informações é a correspondente Ana Paula Gomes. A pesquisa mostra que mais da metade dos voluntários continuaram com os sintomas da Covid-19, mesmo depois da alta hospitalar. Mais da metade dos 58 pacientes tiveram fadiga, falta de ar, ansiedade e depressão até 3 meses depois da descoberta inicial. Em alguns casos, o novo coronavírus comprometeu o funcionamento de órgãos como o pulmão. Segundo especialistas, o estudo está na fase inicial, mas fica o alerta. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Obrigada, Ana Paula, pelas suas informações. Na Irlanda, o governo anunciou um novo confinamento para conter a segunda onda de Covid-19. Foi o primeiro país da União Europeia a adotar a medida. O isolamento social passa a valer a partir desta quinta-feira e fica em vigor por 6 semanas. Bares e restaurantes só atenderão pedidos de entrega, mas escolas e creches vão permanecer abertas. A expectativa é que as restrições sejam reduzidas até o início de dezembro. O senador Chico Rodrigues pediu desligamento do Conselho de Ética do Senado. Então vamos a Brasília com Matheus Scavazini, que tem todas as informações. Olá, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Chico Rodrigues era um dos 15 titulares do Conselho de Ética que agora vai analisar o caso dele. A representação contra o senador já foi enviada ao presidente do Conselho, que tem até sexta-feira para aceitar ou não.
Chico Rodrigues foi um dos alvos da Operação Desvide-19, que apura desvios de 20 milhões de reais em emendas parlamentares. Ele acabou flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca. O senador também pediu desligamento da comissão mista que acompanha as ações do governo contra a doença. O parlamentar já tinha sido afastado do cargo pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, mas a decisão final sobre o afastamento cabe ao Senado. Patrícia. A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos vai silenciar o microfone dos candidatos enquanto o adversário fala. A regra já vale para o segundo e último debate na quinta-feira. Cada candidato vai ter 2 minutos para falar no início de cada bloco. Depois, haverá um tempo para a discussão aberta aí, com os 2 microfones abertos. O primeiro encontro entre Trump e Biden foi muito criticado por causa das interrupções feitas por ambos. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente um grupo de hackers que planejava ataques aos Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. 6 integrantes da inteligência russa foram acusados por ataques cibernéticos globais. Os hackers também tiveram como alvos as eleições presidenciais de 2017 na França e as Olimpíadas de Inverno de 2018 na Coreia do Sul. Um outro ataque do grupo infectou computadores de empresas, provocando um prejuízo aí de mais de 5 bilhões de reais. Brasil e Estados Unidos confirmaram novos acordos bilaterais nesta segunda-feira. O principal deles prevê a redução da burocracia para o comércio entre os 2 países. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien. O objetivo do encontro foi melhorar as regras comerciais de transparência e combate à corrupção. Paulo Guedes também participou de um encontro da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Segundo o ministro, um novo acordo deve evitar a dupla taxação nos negócios entre os 2 países, o que deve aí melhorar o ambiente comercial. E agora, então, vamos aos números do mercado financeiro, falando aí de economia, né? O dólar fechou o dia em queda de 0,77%, vendido a R$ 5,59. Já a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou com alta de 0,35%, acima aí dos 98 mil pontos. E nesta terça-feira tem manifestação marcada em Brasília. Vai ser pela derrubada do veto presidencial, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O Matheus Escavazini está de volta aqui com a gente, direto de Brasília, e traz todos os detalhes. É com você. Patrícia, os manifestantes devem se reunir por volta de 1h30 da tarde em frente ao Ministério da Economia, ali na esplanada dos ministérios, e devem caminhar até a Praça dos Três Poderes. Se o veto for mantido, as empresas já voltam a recolher todos os tributos sobre a folha a partir de janeiro do ano que vem, o que pode dificultar a retomada da economia. Lideranças sindicais e empresariais pedem a derrubada do veto e a prorrogação da medida por mais um ano, sob o argumento de que empregos podem estar em risco. A desoneração da folha de pagamento atende a 17 setores da economia, que geram mais de 6 milhões de empregos. O governo defende o veto, alegando que não há previsão orçamentária. Patrícia. Obrigada, Matheus. Daqui a pouco a gente volta a falar com você direto de Brasília com outras informações. O estado do Alasca foi posto em alerta de tsunami após registrar um terremoto de 7,5 de magnitude. O epicentro do tremor foi registrado a 90 quilômetros da costa sul do estado. Até o momento, não foram reportados danos ou vítimas. A região afetada é pouco habitada, mas, por precaução, a polícia pediu aí que os moradores procurassem as áreas mais altas para se protegerem. E veja a seguir, governo encaminha marco legal das startups. A vitória do Bahia, de virada, sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A gente volta já já. O Jornal da Record está de volta com as notícias sobre as eleições na Bolívia. Mais de 40% das urnas já foram apuradas para as eleições presidenciais do país. O
O resultado oficial deve sair até o fim desta semana, mas as pesquisas de boca de urna apontam uma vitória em primeiro turno de Luiz Arce, com 52,4% dos votos. Os bolivianos foram às urnas neste domingo. Enchentes e deslizamentos deixaram pelo menos 90 mortos e 34 desaparecidos no Vietnã. Entre as vítimas estão 14 soldados mortos e 8 desaparecidos. Eles participavam das operações de resgate. E o governo federal aqui no Brasil encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria um marco legal das startups. Então, voltamos a Brasília com o Matheus Escavazini, que traz todos os detalhes para a gente. Matheus, com você novamente. Patrícia, o projeto visa simplificar a criação de empresas de tecnologia e aumentar o investimento em negócios que tenham modelos inovadores, além também de facilitar a contratação desses serviços pelo próprio governo. A proposta deve regular também o ambiente experimental. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o projeto, dizendo que o Brasil é o 4º mercado digital do mundo e que precisa melhorar o ambiente de negócios. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a intenção é melhorar a qualidade do serviço, a competitividade das empresas brasileiras, além de melhorar, claro, a renda e o emprego. Patrícia. Notícia sempre bem-vinda, né, Matheus? Obrigada pelas informações e um bom descanso para você. Um major aposentado do Exército Britânico tenta arrecadar dinheiro para um hospital psiquiátrico. Michael Stanley, de 80 anos, quer remar 160 quilômetros em um barco que ele mesmo construiu durante o bloqueio da pandemia. Que energia, né? E no Alasca, a guarda costeira resgatou um cervo no meio do mar. O animal nadou até o barco e foi puxado pelos guardas. Mais tarde, o cervo foi solto em terra num santuário para animais do Alasca. Aqui no Brasil, agora as notícias do futebol. Dois jogos fecharam a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Goiás empataram em 0-0. Já o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Bahia e perdeu a chance de voltar à liderança da tabela. Vamos ver agora os gols. O Atlético Mineiro visitou o Bahia em Salvador e saiu na frente com Savarino. No segundo tempo, Daniel aproveitou o rebote da cobrança de falta e empatou a partida. Pouco depois, Gilberto se antecipou ao goleiro, driblou a zaga e virou o placar. No finalzinho do jogo, novamente Gilberto. Desta vez, ele recebeu passe livre na área e chutou sem chances para o goleiro. Bahia 3, Atlético Mineiro 1. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta segunda-feira. Obrigada pela companhia e uma boa noite para você.